Fala pessoal, o Esporte Goiás está começando e olha, com uma excelente notícia, uma notícia assim que deixa todo mundo muito feliz. A Raíssa Leal, a nossa fadinha lá de Imperatriz, é medalha de prata, uma das mais jovens medalhistas das Olimpíadas de todos os tempos, e ela é medalhista olímpico lá em Tóquio, segundo colocado. Daqui a pouco, muito mais informações e a matéria completa sobre essa grande conquista. Também tem um cavalo de aço que venceu dentro de casa, o Juventude voltou também a vencer dentro de casa, o Guarani de Sobral, e se aproximou mais do G4, até porque agora vai a 9 pontos, juntamente com o Motoclube e o Paragominas. Já o Motoclube perdeu fora de casa para o Palmas, havia vencido o time aqui no Nilzinho Santos, mas fora de casa não conseguiu. E mais uma vez a gente viu um time muito propositivo, que cria bastante oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo na partida. E o Sampaio Correia, rapaz, voltou a perder, dessa vez no Estádio Castelão. O CRB não tomou conhecimento do adversário, em 2 lances individuais conseguiu fazer o 2-0. O time tricolor conseguiu empatar a partida, mas já no final do segundo tempo o CRB marcou o 3º gol, dando números finais à partida. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Goiás, só que logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Olha, e ela não fez bonito não, ela fez algo fantástico, desbancando inclusive outras brasileiras que estavam tidas, né, sendo cotadas para ter e para conquistar uma medalha, inclusive uma delas, a Pamela. A Pamela não conseguiu nem se classificar para a etapa final, mas a Raíssa Leal, além de se classificar, foi lá e conseguiu o 2º lugar nas Olimpíadas. Por pouco não consegue ficar com a medalha de ouro. Quem tem mais informações para a gente é a Mariane Dias. Rapaz, a Raíssa, a pequena fadinha lá de Imperatriz, saiu para conquistar não só o Brasil em tantas competições que já participou, e foi sim uma das mais cotadas, e inclusive com premiações não só no Brasil, mas nacionais, mas agora nas Olimpíadas, com apenas 13 anos, consegue fazer história, assim, marca não só nós todos maranhenses, mas também toda a cidade de Imperatriz, que está em festa, e já me falaram que lá foi decretado feriado nacional graças à medalha de prata da Raíssa Leal. Parabéns mais uma vez, e vamos esperar sim a Raíssa voltar para o Brasil, para o Maranhão, e quem sabe conseguir que ela venha aqui no Esporte Goiás conversar com nossos imensos telespectadores, que são bastantes. Vamos falar do Motoclube, que o Motoclube perdeu fora de casa. Nós temos os melhores momentos do Motoclube, um jogo em que a gente já vinha falando há bastante tempo que seria um jogo difícil. Não à toa, o jogo aqui contra o Nilzinho Santos foi um jogo complicado, com 1-0. Esse gol foi de Negueba logo no início do primeiro tempo, mas foi anulado e repito, mal anulado. A arbitragem marcou posicionamento irregular, impedimento. Na saída do vestiário, o André Gomes, diretor do Motoclube, conversou com a arbitragem e depois repassou a informação pra gente. Segundo a arbitragem, o impedimento não foi de Negueba, mas de Marcelo, que recebeu e deu o passe para Negueba, mas assim, nenhum dos dois estava em posição irregular. Então a arbitragem errou feio logo no início do jogo. E aí o Palmas, que não tem nada a ver com isso, em 2 lances muito semelhantes, conseguiu fazer 2-0 dentro de casa e complicar a situação do Motoclube. O Gladiador foi o autor do primeiro gol. No segundo gol, o Gladiador também participou da jogada. Foram 2 lances muito parecidos. E aqui, assim, a César o que é de César. A defesa do Motoclube ficou assistindo o Palmas fazer seus 2 gols. Não conseguiram acompanhar em nenhuma das jogadas, e quando acompanharam, principalmente no segundo gol, não conseguiram ser tão efetivo a ponto de impossibilitar o chute, a finalização do Palmas, que também não tem nada a ver com isso. É mérito do Palmas, conseguiu criar as jogadas, mas a defesa do Motoclube deixou muito a desejar nesses 2 gols. Infelizmente, a gente sabe da capacidade técnica dos jogadores que estão lá, representando e vestindo essa
camisa do Motoclube. Falando da parte defensiva, a gente acabou de ver uma defesa do goleiro Matheus que, se não fosse pelo goleiro Matheus, com certeza o Palmas teria feito uma vantagem ainda maior em cima do Motoclube. Ele literalmente salvou em mais de 2 situações. Essa é uma segunda defesa do Matheus, que a gente pode considerar sim um milagre. O atacante sai frente a frente ao goleiro Matheus e ele consegue evitar mais uma vez o gol do Palmas. Isso já estava no segundo tempo, já estava 2-1 no placar. Infelizmente, o Motoclube não conseguiu traduzir o volume ofensivo dele na partida. Porque, mais uma vez, a gente viu o Motoclube muito ofensivo, criando diversas oportunidades. O problema do Motoclube não é criação, não é a parte ofensiva, o ataque, no sentido de criar as oportunidades, porque consegue criar as oportunidades, consegue triangular, consegue dar passe próximo ao gol, mas não consegue acertar, ser efetivo na finalização. O Palmas não tem nada a ver com isso. O Palmas tentou se segurar no segundo tempo o máximo que pôde, porque o Motoclube teve muitas oportunidades, não só de empatar o jogo, mas quem sabe de virar, se tivesse conseguido fazer os gols que teve à sua disposição. Infelizmente não conseguiu. É uma derrota que não deixa a situação tão complicada ainda, por mais que comece a se distanciar do segundo e do terceiro colocado, porque o Motoclube permanece com 9 pontos na 5ª colocação. O 4º colocado é o Paragominas, também com 9 pontos, e quem encostou agora foi o Juventude Samas, também com 9 pontos na 7ª colocação. Ou seja, são 3 adversários, são 3 times com a mesma pontuação, esperando um vacilo do Paragominas, que é o 4º colocado, para poder beliscar e entrar na fase de classificação no G4. Por último, veio o Palmas, que conseguiu vencer do Motoclube, vai para a 7ª colocação, e o Tocantinópolis desce para a 8ª colocação com a derrota para o Cavalo de Aço, que vamos falar mais à frente. 4 de julho segue com 17 pontos, abriu muita vantagem já dos adversários. Guarani de Sobral vem com 15, o Imperatriz com 13 e o Paragominas com 9 pontos. Fica uma situação um pouco mais delicada para o Motoclube, apesar de estar próximo sim da zona de classificação, mas não pode deixar de fazer os gols e de pontuar. A gente sabe que jogar fora de casa numa competição dessa é muito difícil, é complicado. O exemplo do próprio Sampaio Correia, que fora de casa atualmente não vem conseguindo fazer a pontuação, e nem dentro de casa. Mas assim, é um adversário contra o Palmas, havia vencido no final de semana passado e não poderia deixar de vencer também. Totais méritos ao Palmas, o Motoclube não joga só, tem um adversário muito capacitado do outro lado, mas pela forma que foi o jogo, pelo volume de jogo apresentado, deveria sair pelo menos com um empate lá de Palmas. O Sport Uruguai vai para um rápido intervalo e na volta tem Juventude Samas, Cavalo de Aço e o Sampaio Correia. Estamos de volta e vamos logo para os melhores momentos entre Cavalo de Aço e o 4 de julho, o jogo na casa do Cavalo de Aço. E olha, foi um jogo muito interessante, até porque além do Cavalo de Aço estar com uma comissão técnica nova, né, o técnico novo, o Cândido assumiu o Cavalo de Aço e já teve a difícil missão de voltar a não sair dos caminhos da vitória, na verdade. Estava no G4, recebeu o time na 4ª colocação, conseguiu vencer o jogo, está na 3ª colocação. Não é o 4 de julho, é o Tocantinópolis, desculpa. O Cavalo de Aço pegou um susto no jogo, sim, porque o jogo terminou em 3-2. O jogo foi muito movimentado. O Tocantinópolis, o Cavalo de Aço abriu o placar, o Tocantinópolis empatou e virou a partida. O Cavalo de Aço, de forma muito aguerrida, conseguiu o empate novamente em 2-2. E nos últimos minutos, nos segundos finais, aos 51 minutos, o Cavalo de Aço conseguiu marcar o terceiro gol, o gol da vitória, o gol que mostra o que é esse Cavalo de Aço que o técnico Mirandinha conseguiu montar, que é um time que tem poder de reação. Não é a primeira partida que o Cavalo de Aço sai atrás do placar e busca um empate, ou consegue sair atrás do placar e buscar uma virada dentro da partida. Não é a primeira, isso já vem acontecendo desde o início do campeonato. Não à toa, o primeiro jogo da Série D, o Cavalo de Aço virou a partida em 3-2 também, tal qual essa partida com o Tocantinópolis. Fato é que o Cavalo de Aço
consegue somar mais 3 pontos muito importantes, está agora na terceira colocação com 15 pontos e tem não só uma certa tranquilidade dentro do grupo, mas também dá uma sequência na competição em vitórias e em bons resultados. E quem conversou com a gente foi o Samuel Cândido, que é o técnico do Cavalo de Aço, que assumiu já nessa partida contra o Tocantinópolis. Bom, nós fizemos um primeiro tempo muito bom, né? Criamos umas 5 situações de gols, convertemos 2, uma muito mal anulada, né? E uma penalidade máxima em nosso favor também não marcada. E o grupo realmente fizemos 1 a 0 e foi se superando. Nós, no primeiro tempo, só deu a gente, ele só metendo bola longa. E só que o segundo tempo, os primeiros 20 minutos nossos foram horríveis, sabe? Ninguém ficou satisfeito, eu, toda a comissão e os próprios atletas também. E se cobraram, entendeu, lá dentro do vestiário em relação a essa situação. Mas, graças a Deus e ao empenho e o desempenho de cada um deles após os 20 minutos iniciais do segundo tempo e após tomarmos a virada, nós conseguimos o gol de empate. Era para nós continuar a botar a bola no chão e continuamos a pressionar, né, mas sem muita organização, mas conseguimos fazer o terceiro gol e alcançarmos nosso objetivo, que era os 3 pontos dessa primeira decisão dos 7 jogos que nós teríamos pela frente. Agora faltam 6 decisões. O nosso foco agora, primeiro, é descansar o grupo, voltar na segunda-feira e já focar no trabalho, pensando no Guarani de Sobral, lá em Sobral. E agora é uma partida importante, fora de casa, contra o líder do grupo, né? E eu queria que falasse um pouco sobre essa partida, vai ter uma semana agora cheia para trabalhar e implementar essa filosofia de trabalho. Implementar a filosofia e metodologia foi implementada nesses 2 dias, né? Só que foi muito pouco tempo com um trabalho tático, mas eu tenho que parabenizar o grupo porque eles tiveram um poder de assimilação. Outro time que venceu o Maranhense também foi o Juventude Samas e quem tem as informações é a Mariane Dias. Depois de 5 jogos sem saber o que é vencer, apesar de boas apresentações, o Juventude Samas conquistou uma vitória muito importante dentro de casa. O Poraquê, logo aos 6 minutos, por pouco não abriu o placar depois dessa cobrança de escanteio. No reflexo, o goleiro salvou. E por falar em goleiro, o Bruno deu um susto na sua defesa depois de soltar essa bola. Aos 25 minutos, o camisa 7 desperdiçou um bom ataque, mandando a bola longe do gol. Aos 35 minutos, Bruno teve que se esticar todo para defender esse voleio do Felipe. Já no segundo tempo, o Juventude chegou perto de abrir o placar, com o Andrean em chute forte de dentro da área. E foi justamente com o atacante Andrean que nasceu o primeiro gol do Samas. O cruzamento encontrou o Cris dentro da área, que não perdoou e mandou para o fundo das redes aos 11 minutos. A comemoração foi digna de título, mas ainda tinha jogo pela frente. O Guarani tentou pressionar, mas em contra-ataque rápido, Andrean invadiu a área, chutou rasteiro na sobra de bola. Cris mais uma vez estava lá, dessa vez para marcar o segundo gol, o gol da vitória do Juventude, que já estava há mais de 5 jogos sem vencer. Com o resultado, o Juventude ocupa a 6ª colocação com 9 pontos, empatado com o Motoclube e Paragominas. Estamos de volta agora para falar do Sampaio Corrêa, que infelizmente dentro de casa voltou a perder, dessa vez para o CRB. E olha, o Sampaio Corrêa ainda conseguiu buscar um empate em 2 a 2 com um erro individual, infelizmente, do Luiz Gustavo, uma das peças fundamentais do setor defensivo do Motoclube. Mas CRB conseguiu o gol da vitória no segundo tempo e por 3 a 2 o jogo foi encerrado no Castelão. E a Mariane Dias tem as informações do jogo. Jogando com um time todo praticamente reserva, apenas com o titular Diogo Silva, o CRB começou pressionando os donos da casa. E foi tudo tão rápido que logo no primeiro minuto, o Galo aproveitou um vacilo da defesa do Sampaio. Luiz Gustavo bobeou e Emerson roubou a bola, invadiu a área e chutou no ângulo esquerdo de Mota, botando aí o Galo para sair na frente, abrindo o placar. Olha, aí a noite começou pesada para o lateral do Tricolor, viu? Que aos 8 minutos comprometeu novamente o time ao derrubar Emerson na grande área, marcando penalidade máxima. Wesley converteu e ampliou o placar para o CRB. O Tubarão tentou uma reação, mas sem sucesso.
Foi somente na reta final do primeiro tempo que a Bolívia conseguiu diminuir o prejuízo, com Ciel batendo falta aos 38 minutos. Na volta do intervalo, o Sampaio ensaiou uma reação em busca do empate. Com a ajuda do Claudinei, errando na saída do jogo do CRB, Ciel acabou ficando com a bola e deixou Ferreira na cara do gol. O volante do Sampaio bate no cantinho e consegue deixar tudo igual. O empate deu um gás que a Bolívia precisava para buscar a virada, mas o tricolor esbarrava na marcação alagoana e precisava de mais criatividade para pelo menos tentar aí boas jogadas. Com isso, o Galo voltou a ter o embalo do primeiro tempo e aos 17 minutos já recebeu dentro da área do Sampaio, protegeu bem e chutou forte no fundo das redes, desempatando o placar e carimbando o placar final. CRB 3, Sampaio Correia 2. E o autor do gol do empate, o Ferreira, conversou com a gente, falou sobre essa situação e esse momento do Sampaio Correia. Entramos desatentos, tomamos 2 gols. A gente sabe que é difícil no Castelão sair atrás do resultado, ainda mais por 2 gols. Mas no intervalo ali a gente corrigimos o que tinha que ser corrigido, voltamos para o segundo tempo melhores. Buscamos de toda maneira tentar fazer o empate, conseguimos, mas por mais um motivo ali de concentração, levamos o 3º gol, aí ficou mais difícil ainda, mas agora já passou, não podemos baixar a cabeça, já temos que trabalhar amanhã para a gente ir forte lá contra o Brasil de Pelotas e sair dessa situação o mais rápido possível, porque precisamos... Tem que sair, tem que buscar a recuperação o mais rápido possível. A gente tem a tabela de classificação atualizada. Se a gente tiver, a gente pode colocar aqui na tela, porque o Sampaio Correia desceu agora para a 10ª colocação. Estava no G4, era o 3º colocado na rodada seguinte. Desceu para a 7ª colocação e agora com a derrota para o CRB vai para a 10ª colocação e fica estacionado nos 20 pontos. Enquanto que o CRB é aquele jogo que a gente falava. Se o Sampaio Correia vencesse, naturalmente estaria dentro do G4, porque nos saldos ganha do Goiás. Já o CRB, que tinha um pontinho a mais do que o Sampaio Correia, venceu a partida e está no G4, na 3ª colocação, local em que o G4, em que o Sampaio Correia poderia facilmente estar hoje. Infelizmente, não conseguiu a vitória, perdeu mais uma vez dentro de casa. E o Sampaio Correia, logo depois da derrota, anunciou um novo contratado. Temos a imagem oficial das redes sociais aqui, a gente pode colocar. É o Márcio Araújo, já extremamente conhecido pela torcida, pelo elenco, pela diretoria e comissão técnica. O Márcio Araújo, experiente meia, Márcio Araújo, volta para o Sampaio Correia, já vai se apresentar no Sampaio Correia essa semana, para quem sabe, já na próxima partida, ter condições de jogo. O Sport Goiás vai ficando por aqui, amanhã tem muito mais detalhes, muito mais situações que aconteceram durante a rodada, tem as entrevistas do próprio Marcinho Guerreiro, que já estava precisando vencer e sua comissão precisava dessa vitória para sustentar o seu trabalho à frente do Juventude Sambas. O Sport Goiás vai ficando por aqui, até amanhã com muito mais informações sobre o nosso esporte maranhense.